Deixe-me fazer uma pergunta que vai parecer simples, mas que carrega um mistério profundo. O que aconteceu com você na noite passada? Não estou falando do jantar que comeu ou da série que assistiu antes de dormir. Estou falando do que aconteceu depois, quando as luzes se apagaram e você mergulhou naquele território estranho que visitamos todas as noites. Você fecha os olhos, deita a cabeça no travesseiro e então algo extraordinário acontece. Você desaparece completamente. E o mais impressionante é que você faz isso voluntariamente, sem resistência, sem medo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Todas as noites, quando o sono chega, acontece algo que deveria nos deixar absolutamente perplexos, mas que tratamos com uma indiferença assustadora. Sua identidade consciente, tudo aquilo que você chama de eu, durante o dia inteiro, simplesmente se dissolve. É como se alguém desligasse um interruptor e a pessoa que você acredita ser deixasse de existir. Pense nisso por um momento. Aquela voz constante na sua cabeça, aquele narrador interno que comenta tudo, que julga, que planeja, que se preocupa, que se lembra, que projeta o futuro, simplesmente cessa. O ego, essa construção complexa que você passa a vida inteira alimentando e defendendo, aceita sua própria dissolução todas as noites sem fazer nenhum drama. Você não luta contra isso. Você não negocia. Você simplesmente permite que aconteça. Agora, observe a profundidade do que estou dizendo. Durante o sono profundo, seu nome desaparece. Aquele nome que seus pais escolheram, que está nos seus documentos, que as pessoas usam para chamar você, que carrega toda uma história pessoal, simplesmente deixa de ter qualquer significado. Você não é mais João ou Maria, ou seja lá qual for o nome que carrega. Sua profissão, aquela coisa que você passa 8, 10, 12 horas por dia fazendo, aquela identidade que você construiu ao longo dos anos, evapora completamente. Você não é mais advogado, médico, professor, empresário, artista. Esses rótulos que pareciam tão essenciais durante o dia perdem toda a relevância. Seus relacionamentos, todas aquelas conexões que você considera fundamentais para quem você é, desaparecem também. Você não é mais pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, amigo, colega. As pessoas que você ama, que ocupam tanto espaço nos seus pensamentos durante o dia, simplesmente não existem mais na sua experiência durante o sono profundo. E as preocupações? Aquelas questões urgentes que consumiam sua atenção antes de dormir, aqueles problemas que pareciam tão importantes, aquelas ansiedades sobre o futuro, aqueles arrependimentos sobre o passado, tudo isso se dissolve no nada. É como se alguém pegasse toda a sua personalidade, com suas complexidades, suas neuroses, suas conquistas, suas falhas, seus sonhos, seus medos, e simplesmente a colocasse em pausa. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Apesar dessa completa dissolução de tudo que você considera ser você, algo continua existindo. Você não deixa de ser. Você apenas deixa de ser essa versão particular e limitada de consciência que você chama de eu. E mais impressionante ainda, você não experimenta nenhum senso de perda durante esse processo. Não há sofrimento, não há resistência, não há medo. Há apenas essa entrega total e natural. Pense em quantas vezes você já ouviu alguém falar sobre transcender o ego, sobre abandonar o apego à identidade pessoal, sobre se libertar do sofrimento causado pelo senso exagerado de eu. Mestres espirituais dedicam décadas ensinando técnicas de meditação para alcançar estados onde o ego se dissolve temporariamente. Pessoas buscam experiências místicas, fazem retiros de silêncio, estudam filosofias complexas, tudo na tentativa de vivenciar, nem que seja por um momento, essa liberdade da identificação com o ego. E você faz isso todas as noites, sem esforço algum, sem técnica, sem prática, sem nem mesmo perceber a magnitude do que está acontecendo. É como se a natureza
tivesse embutido em nós uma porta secreta para esse estado de dissolução do ego. E essa porta se abre automaticamente todas as noites. Durante a vida de vigília, há algo que parece permanente e constante. Aquele observador interno, aquela testemunha silenciosa que assiste a tudo o que acontece. Você acorda de manhã e lá está ele, observando seus pensamentos, observando suas emoções, observando o mundo através dos seus olhos. Ao longo do dia, não importa o que aconteça, parece haver sempre essa consciência testemunhando tudo. As experiências mudam, os pensamentos vêm e vão, as emoções surgem e desaparecem. Mas esse observador parece ser a única constante, a única coisa que permanece. Você naturalmente assume que esse observador é você, a essência permanente e imutável do seu ser. Mas então, vem a noite, e esse observador que parecia tão sólido, tão permanente, tão essencial, simplesmente desaparece. Dissolve-se como neblina ao sol da manhã. Essa dissolução do observador durante o sono levanta questões profundas sobre a natureza da consciência. Se esse observador que você considera ser o núcleo imutável da sua identidade pode desaparecer completamente todas as noites, será que ele é realmente tão permanente quanto parece? Será que a sensação de continuidade que você experimenta é real ou é apenas uma ilusão criada pela memória? Quando você acorda de manhã e sente que é a mesma pessoa que foi dormir na noite anterior, essa continuidade é genuína ou é apenas uma história que sua mente conta para si mesma? A consciência que você experimenta agora é a mesma que existia antes de você dormir? Ou é uma nova instância de consciência que assume a memória da anterior e cria a ilusão de continuidade? Agora vamos entrar em território ainda mais estranho. Você sonha. E nesses sonhos, mundos inteiros são construídos com detalhes impressionantes. Você vê cenários completos, pessoas que você nunca conheceu com rostos perfeitamente formados, conversas complexas acontecem, narrativas elaboradas se desenrolam. A física nesses mundos oníricos, a lógica, mesmo que seja uma lógica estranha e maleável. Há emoções intensas, às vezes mais intensas do que as que você experimenta acordado. Há criatividade acontecendo ali, a resolução de problemas, há simbolismo profundo. Pergunto, quem está criando tudo isso? A resposta óbvia seria você, certo? Mas aqui está o paradoxo fascinante. O você, que teoricamente criaria esses mundos elaborados, está supostamente ausente. O ego, aquela entidade que se gaba de suas criações durante o dia, que quer reconhecimento, que se preocupa com autoria, não está lá para reclamar crédito. Observe a criatividade incrível que opera nos seus sonhos. Você sonha com lugares que nunca visitou, mas que são renderizados com detalhes arquitetônicos específicos. Você conversa com pessoas que dizem coisas que você conscientemente não planejou que elas dissessem. Há surpresas nos seus sonhos, plot twists, revelações, como se alguém estivesse escrevendo um roteiro que você, o sonhador consciente, não tem acesso. Como isso é possível? Como você pode ser surpreendido por algo que você mesmo está criando? É como um escritor que fica chocado com o que seus personagens fazem, exceto que não há separação real entre o escritor e os personagens. Você é simultaneamente o criador do sonho, o experimentador do sonho e todos os elementos dentro do sonho. E tudo isso acontece enquanto aquilo que você normalmente chama de você está completamente offline. Mas talvez o território mais misterioso seja o sono profundo, aquele estado sem sonhos, onde você mergulha em algo que os antigos textos védicos chamavam de o vazio preenchido ou a escuridão luminosa. No sono profundo, não há pensamentos, não há imagens, não há sensações corporais, não há senso de tempo, não há observador observando, não há experienciador experienciando. É um estado de puro ser sem nenhum conteúdo. É consciência sem nenhum objeto de consciência. E ainda assim, quando você acorda, não diz que não existiu durante aquelas horas. Você diz,
eu dormi profundamente. Há uma continuidade de existência reconhecida, mesmo através desse território onde não havia nenhuma experiência acontecendo. E aqui está algo que deveria nos fazer parar e contemplar. Você acorda do sono profundo, sentindo-se descansado, renovado, restaurado. Algo aconteceu durante aquele período de aparente inexistência que foi profundamente benéfico. Seu corpo se curou, suas energias se reabasteceram, sua mente se organizou. Mas, se não havia ninguém lá experienciando nada, o que exatamente estava sendo restaurado? E mais importante ainda, o que estava presente para que essa restauração acontecesse? Claramente, havia algo funcionando, algo operando, algo sendo, mesmo na ausência completa do que você normalmente chama de consciência ou experiência. Havia uma inteligência trabalhando, coordenando processos complexos de cura e renovação, sem nenhuma direção da sua mente consciente. Pause aqui por um momento e considere isso com seriedade. Se você pudesse capturar em palavras o insight mais profundo que esse vídeo está tentando transmitir, o que seria? Não estou pedindo para você deixar um like ou se inscrever no canal de forma mecânica. Estou fazendo um convite genuíno. Nos comentários, compartilhe em uma única frase qual foi a percepção mais impactante até agora para você sobre esse mistério do sono e da consciência. Pode ser algo que confirmou uma intuição que você já tinha. Pode ser algo que virou seu entendimento de cabeça para baixo. Pode ser uma pergunta que surgiu. E se este conteúdo está fazendo você pensar de maneiras novas, se está abrindo portas de investigação que você não sabia que existiam, considere se inscrever no canal, porque essa é exatamente a jornada que exploramos aqui. Não respostas fáceis, mas perguntas profundas que transformam como você se relaciona com a existência. O que os místicos de todas as tradições têm apontado ao longo dos milênios é algo que soa paradoxal e até absurdo para a mente lógica. Aquilo que você procura através de práticas espirituais, meditação, iluminação, união com o absoluto, você já experimenta todas as noites durante o sono profundo. Quando os Upanishads falam sobre Turiya, o quarto estado de consciência que transcende vigília, sonho e sono profundo, eles não estão falando de algo completamente diferente do sono profundo. Eles estão falando de trazer para a vigília o reconhecimento consciente daquilo que você já é no sono profundo. Quando mestres Zen falam sobre a mente original, quando budistas falam sobre a natureza búdica, quando místicos cristãos falam sobre união com Deus, eles estão apontando para esse mesmo território que você visita todas as noites, mas sem reconhecimento consciente. A diferença entre uma pessoa comum e um sábio iluminado não é que o sábio tenha acesso a estados especiais de consciência que outros não têm. A diferença é que o sábio reconhece conscientemente aquilo que todos já são. É como a diferença entre alguém que nada no oceano sem perceber que está no oceano e alguém que nada no oceano plenamente consciente de que tudo ao seu redor e ele mesmo são água. O oceano não muda, apenas o reconhecimento muda. Você já está imerso nessa consciência fundamental todas as noites. Você já experimenta a dissolução do ego todas as noites. Você já retorna à fonte todas as noites. A única diferença é que você faz isso sem awareness, sem reconhecimento, sem entender o que está acontecendo. Durante o sono profundo, quando não há pensamentos, não há corpo, não há mundo, não há você, o que resta é pura consciência sem forma. É o que os antigos textos chamavam de Sat Chit Ananda, existência, consciência, bem-aventurança. Não é uma experiência de bem-aventurança, porque experiência implica um experimentador e algo sendo experimentado. É a própria bem-aventurança, sem sujeito ou objeto. É por isso que você não acorda do sono profundo dizendo: que experiência terrível, eu não existia, foi horrível. Você acorda dizendo: dormi tão bem, foi maravilhoso. Mesmo que não houvesse ninguém lá para experimentar nada. Há uma paz fundamental naquele estado.
uma completude, uma perfeição que não precisa de nada, não busca nada, não lhe falta nada. Agora, vamos examinar o que acontece quando você acorda pela manhã. Você abre os olhos e quase instantaneamente, toda a sua identidade se reconstrói. Seu nome retorna, sua história pessoal se recompõe, suas preocupações ressurgem, seus relacionamentos voltam ao foco da consciência, seus planos para o dia aparecem. É como se alguém apertasse um botão e toda a estrutura complexa do ego se remontasse automaticamente. Mas observe algo crucial aqui. Você não faz isso conscientemente. Você não acorda e pensa: agora vou me lembrar do meu nome. Agora vou reconstruir minha personalidade. Agora vou me lembrar das minhas preocupações. Isso acontece automaticamente, através de uma inteligência que opera além do seu controle consciente. Pense na sofisticação desse processo. A mesma inteligência que manteve seu coração batendo durante a noite, que coordenou bilhões de processos celulares, que organizou suas memórias, que processou experiências emocionais, essa mesma inteligência reconstrói sua identidade todas as manhãs. Você não precisa se esforçar para se tornar você novamente. Não há um manual de instruções que você precisa seguir. Não há uma decisão consciente envolvida. É como se houvesse uma inteligência mais profunda, mais fundamental do que o seu ego consciente, que sabe exatamente como reconstituí-lo todas as manhãs. E essa inteligência nunca falha, nunca comete erros, nunca te acorda como outra pessoa ou sem memórias de quem você é. Isso levanta uma questão provocativa. Se essa inteligência mais profunda é capaz de dissolver e reconstruir sua identidade todas as noites e todas as manhãs, se ela coordena processos complexos sem nenhuma direção da sua mente consciente, se ela mantém você vivo e funcionando quando você está completamente inconsciente, será que o ego que você considera ser você é realmente quem está no controle? Ou será que esse ego é mais como um personagem numa peça, importante para a história, mas não o autor da peça, não o diretor, não o produtor? Será que a vida está sendo vivida através de você, mais do que por você? As pessoas costumam sentir uma tremenda responsabilidade pessoal por tudo que acontece em suas vidas. Elas carregam o peso das decisões, se preocupam com escolhas, se culpam por erros, se orgulham de sucessos. Mas observe o que o sono nos ensina. Existe algo operando que é infinitamente mais inteligente do que o ego consciente. Você confia nessa inteligência todas as noites quando vai dormir. Você não fica acordado a noite inteira preocupado. Será que vou acordar amanhã? Será que meu coração vai continuar batendo enquanto durmo? Será que vou me lembrar de quem sou quando acordar? Você simplesmente confia, entrega, permite. E todas as manhãs, essa confiança é validada. Você acorda, você existe, você continua. Então, por que durante o dia você vive como se tudo dependesse apenas do seu esforço consciente? Por que você assume que é esse pequeno ego quem precisa controlar, gerenciar, preocupar-se, planejar cada detalhe? Por que você não estende para a vida de vigília a mesma confiança que você naturalmente tem durante o sono? Há uma sabedoria profunda em reconhecer que a mesma inteligência que te mantém vivo durante o sono está operando durante a vigília também. Ela não desaparece quando você acorda. Ela continua lá, coordenando, organizando, fazendo tudo acontecer, enquanto o ego toma crédito ou culpa por resultados que ele mal compreende. Agora vamos explorar uma ideia que pode parecer radical, mas que as tradições espirituais mais profundas sempre apontaram. A vida de vigília pode ser apenas outro tipo de sonho. Pense nisso. No seu sonho noturno, você acredita completamente que é uma pessoa separada, vivendo em um mundo aparentemente objetivo. Você não questiona a realidade do sonho enquanto está nele. Só quando acorda você percebe: ah, aquilo era um sonho, não era real. Mas enquanto estava sonhando, era absolutamente real para você. Havia desafios,
havia outras pessoas, havia consequências para suas ações. Você se preocupava, planejava, reagia, exatamente como faz durante o dia. A consciência que está sonhando você agora, na vida de vigília, pode ser fundamentalmente a mesma consciência que sonha seus sonhos noturnos. A diferença é apenas o grau de estabilidade e coerência. O sonho diurno da vida é mais estável, tem regras mais consistentes, dura mais tempo sem interrupções bruscas. Mas, essencialmente, é a mesma consciência criando mundos, criando a experiência de separação, criando o senso de ser um indivíduo navegando através de um universo objetivo. E assim como no sonho noturno você não está realmente separado do sonho, você é o sonho inteiro experienciando-se através do ponto de vista de um personagem. Na vida de vigília, você pode não estar tão separado quanto parece. Você pode ser a consciência total, experienciando-se através deste ponto particular de percepção. Eles descobrem, às vezes através de anos de prática meditativa, às vezes através de insights súbitos, que aquilo que sempre estiveram procurando nunca esteve ausente. A consciência fundamental que você é não precisa ser alcançada porque você nunca se afastou dela. Você é isso agora, sempre foi isso, sempre será isso. O senso de ser um eu separado que precisa alcançar a iluminação é parte do sonho. É como um personagem num filme querendo alcançar a tela. O personagem já está sendo projetado na tela, já é inseparável da tela. Não há distância a percorrer, não há obstáculo a superar. Há apenas o reconhecimento a acontecer. Este entendimento pode transformar sua vida cotidiana de maneiras sutis, mas profundas. Não significa que você vai parar de fazer coisas, parar de ter objetivos, parar de se importar com o que acontece. Significa que você faz tudo isso a partir de um lugar diferente. Você age, mas reconhece que a ação está acontecendo através de você mais do que por você. Você planeja, mas sabe que a vida tem sua própria inteligência, que pode tornar seus planos irrelevantes. Você se esforça, mas mantém uma leveza sobre os resultados, porque reconhece que há muito mais em jogo do que o seu ego consciente pode compreender. Os místicos às vezes chamam isso de divino descuido ou desapego sagrado. Não é indiferença, não é passividade. É uma forma de engajamento total com a vida que não depende das coisas acontecerem de uma forma particular para que você esteja bem. Quando você realmente absorve a lição do sono, quando você entende visceralmente que sua identidade é temporária, que ela se dissolve e se reconstrói constantemente, que há algo muito mais fundamental operando do que esse pequeno senso de eu. Algo se afrouxa dentro de você. As coisas que pareciam tão terrivelmente importantes perdem um pouco de sua urgência desesperada. Não porque você não se importa, mas porque você vê o contexto maior. Você entende que seu ego, com todas as suas preocupações e ambições, é como uma onda no oceano. A onda é real. Ela existe, ela tem sua forma particular, mas ela nunca esteve separada do oceano. E, eventualmente, inevitavelmente, ela se dissolverá de volta ao oceano, assim como faz todas as noites durante o sono. Esta perspectiva não diminui a vida. Na verdade, ela a enriquece. Quando você sabe que sua identidade é fluida, temporária, não tão sólida quanto parece, você pode brincar com ela mais livremente. Você pode assumir papéis, cumprir responsabilidades, perseguir sonhos, sem estar completamente identificado com tudo isso. É como um ator que sabe que está num palco. Ele pode dar tudo de si na performance, pode se emocionar genuinamente, pode fazer o papel com total comprometimento, mas em algum nível ele sabe que quando a cortina cair, ele tirará o figurino e voltará para casa. Essa consciência não diminui a qualidade da performance. Se algo, ela a melhora, porque remove o medo paralisante de errar, remove a necessidade neurótica de que tudo saia perfeitamente. Você continua vivendo, mas com uma qualidade diferente. Há mais espaço dentro da experiência. Há menos contração, menos tensão,
menos resistência ao que é. Quando coisas boas acontecem, você as aprecia plenamente, mas não se apega a elas com desespero, porque você sabe que são passageiras, assim como os sonhos da noite. Quando coisas difíceis acontecem, você as enfrenta. Você sente o que precisa ser sentido, mas há uma parte de você que permanece intocada. Assim como aquilo que você é no sono profundo permanece intocado por qualquer drama da vida de vigília. Não é que você se torne frio ou indiferente. Se algo, você se torna mais humano, mais presente, mais capaz de amar sem medo, porque reconhece que tudo isso, incluindo você, é parte de algo muito maior, muito mais misterioso do que qualquer compreensão conceitual pode capturar. E então chegamos ao final desta exploração. Mas, de certa forma, é apenas um começo. Esta noite, quando você for dormir, talvez você preste atenção de uma forma nova àquele momento de transição. Aquele momento quando você sente a consciência começar a se dissolver, quando os pensamentos ficam mais difusos, quando o sentido de eu começa a amolecer e se desfazer. Talvez você observe com uma curiosidade gentil o que acontece quando você desaparece. E amanhã de manhã, quando você acordar, talvez você perceba a magia daquela reconstrução, como sua identidade se recompõe do nada, como o mundo aparece novamente, fresco e novo. Esta jornada de entendimento não termina com um vídeo ou um insight. É um desdobramento contínuo, uma investigação sem fim sobre a natureza da sua própria existência. Se estas reflexões tocaram algo em você, se abriram uma porta para questões mais profundas, eu convido você a continuar essa exploração. Inscreva-se no canal, não por obrigação, mas porque você reconhece que há valor em pausar regularmente para contemplar esses mistérios fundamentais. E nos comentários, eu adoraria saber, depois de tudo que exploramos hoje, o que mudou na forma como você vai se relacionar com o sono hoje à noite? Como isso altera sua percepção de quem você é? Compartilhe suas reflexões, suas experiências, suas próprias descobertas sobre esse mistério. Porque quando compartilhamos essas investigações profundas, quando colocamos em palavras nossas percepções, algo se clarifica, algo se aprofunda. E quem sabe, sua reflexão pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler para ter seu próprio insight. Até a próxima exploração, e que você durma bem, com uma consciência nova do milagre que é esse desaparecimento e retorno diário.